Salve galera, sejam bem-vindos ao programa Café, Cigarro e Trago, diretamente aqui dos estúdios Universo On Life, junto com a Rocarina, agência produtora. Estamos fazendo aqui mais um programa, na presença de Marcelo Noronha, produtor e sociólogo, o Márcio Miller, blogger emitido, como ele gosta de ser designado, e o Rodrigo, jornalista e músico, para tratar hoje de um tema que a gente está tentando polemizar aqui, falando sobre músico e trago, até fazendo aí uma versão também do nosso programa. Por que dessa denominação? Pela questão aí da profissão hoje do músico que está se metendo à questão de tocar sem cachê, ou por cerveja, enfim, seja como for. A gente entende também que existe aí situações de músicos de orquestras, músicos de bandas e outras situações, mas a gente vai um pouco desenhar esse cenário para vocês. Aqui o Café, Cigarro e Trago tem patrocínio do Shopping João Pessoa, do Mac and Cheese, Top DJs, Marfine Catering, Juliana Pitt, Arquitetura e Consultoria, Utilidades, Guedes Beauty, Gisele de Lima e da Casa Plural. Então, para começar os trabalhos aqui, eu queria falar com o Marcelo, que propôs o tema, que ele fizesse um panorama geral assim, da questão do músico, da remuneração do músico, enfim, e o Márcio também pode fazer suas considerações depois. Essa questão do mercado da música ela é muito complicada, porque ela passa por uma regulação. Assim, a gente está vivendo, alguns anos atrás, já teve uma ação do STF, que derrubou a pretensa obrigatoriedade do músico ter uma representatividade na Ordem dos Músicos do Brasil. Então, as pessoas elas eram multadas, tinham uma fiscalização, podiam perder instrumentos, eram obrigadas a pagar uma anuidade, ter uma carteira. E isso foi derrubado pelo STF, é bastante polêmico, Por um lado, dá uma liberdade para o músico, por outro lado, revela que o músico carece de uma proteção, de uma associação. Existem outras associações de compositores, mas a gente ainda sabe que nós que andamos aí pela noite e frequentamos os bares, vemos que tem muitos músicos que são amigos até da gente, que já tocaram por um trago, já tocaram por um café, já se apresentaram às vezes mais 2, 3 horas, tendo que levar o seu equipamento sem uma remuneração adequada, sem um contrato, sem uma proteção. Então essa é uma questão que atinge o músico popular em geral, aquele que está aí no dia a dia, na noite, como diz o Milton Nascimento, em troca de pão, os bares da vida, Então é uma questão que estamos agora em novembro comemorando Dia do Músico. Então a gente temos essa questão e outras para a gente poder discutir aqui ao longo do programa. E para ti, Márcio, como é que tu vislumbra esse cenário do músico hoje, que entre aspas se vende por migalhas? Seria esse o conceito? É uma questão de mercado também, Tem o músico que se sujeita às vezes para conseguir entrar no mercado, se sujeita a pagamentos irrisórios, praticamente trocando por migalhas mesmo, como a gente falou. Vocês são músicos, sabem melhor do que eu. O músico sempre foi muito demonizado também, como tipo, que o músico era um cara vagabundo, que dormia durante o dia inteiro e trabalhava só à noite. E isso continuou por gerações anteriores, até hoje tem meio esse estigma assim, de ser um músico, ser um cara meio avesso às normas da sociedade, em geral, assim. Mas eu acredito que hoje tem bem menos preconceito com músico do que anos atrás. Hoje a coisa é mais respeitada. Mas segue o estigma. Mas segue o estigma de trabalhar, às vezes, pela cerveja, pelo sanduíche, pela janta, pelo almoço, enfim. O músico continua sendo desvalorizado ainda no mercado. Essa fragilidade das relações de trabalho também acontece em outras profissões. Eu mesmo verifico na minha profissão como jornalista, que já caiu o diploma, justamente também para o STF ter derrubado. Então, essa fragilidade das profissões, que se sujeitam às normas de mercado, que ao mesmo tempo se autorregulam ou não, mas o fato é que para o músico, invariavelmente, recai sobre ele todo o peso e toda a situação, do prejuízo que é estar exercendo sua atividade e podendo ter o seu ganho, o seu sustento, Então, nesse sentido, a gente volta sempre a frisar, existe músicos de orquestras, bandas de fanfarras, músicos de estúdios, enfim, das mais variadas atividades, e nem sempre recai essa situação. A gente está falando especificamente de quem trabalha na noite, em bares e tal. E como a gente fala de rock muito aqui, obviamente que as bandas independentes, sobretudo, ou músicos da noite, têm essa situação, digamos, estipulada
pelos bares, estabelecimentos. E não é todos, a gente não quer generalizar aqui, mas de fato isso ocorre. E, enfim, essa é a situação hoje que acontece e, sobretudo, acaba desestimulando quem quer seguir a profissão, né? E eu creio que nessa situação a gente percebe isso, né? Marcelo, tu tem alguma situação de músicos dentro do teu círculo de trabalho que realmente já desistiram de tocar, alguma coisa assim, ou pelo menos estão bastante aquém do que eles gostariam de exercer? Sim, eu acho que todos nós conhecemos, né, artistas que se dividem, por exemplo, existem os professores particulares de música, do violão, guitarra, muitos não têm uma formação acadêmica, então eles têm essa forma de sobrevivência, de um complemento, quando não estão no palco, mas também, como o Rodrigo colocou, tem uma polêmica, a obrigatoriedade do ensino superior para fazer um concurso, por exemplo, professor de música. Então, tu tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela criou o bacharelado em música popular, mas na prática ele não se torna popular porque as pessoas não têm a formação acadêmica, não têm a questão da leitura da partitura, que é o principal. Então, a gente teve durante algum tempo uma tentativa de fazer um registro profissional, que seria a carteira da ordem, né, que seria um representante de uma categoria, mas que acabou não dando certo justamente por não representar. Está mal representado. Ou mal representar, ou não representar essa categoria. Nos perdoem os dirigentes da ordem, ou mesmo dos sindicatos músicos? Isso, não é uma crítica à instituição em si, mas a forma, o modelo que não representou tanto esse artista. Tanto que o STF, com várias ações, acabou derrubando a obrigatoriedade desse registro profissional. Sim. Seria uma carteira. Na minha época, quando eu tirei essa carteira, tinha um registro provisório e o definitivo, quando fazia uma prova teórica e prática. E alguns cursos que eles ofereciam, teoria e solfejo. Mas o fato é que muitos músicos, é uma questão da nossa cultura, e a gente conhece músicos famosos no Brasil, são grandes artistas, grandes compositores, que eles não têm esse estudo e não precisam ter. Então, de novo, é uma discussão entre o erudito e o popular, né? E sempre gerou muita tensão entre os artistas, até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir com a minha formação. Mas talvez a rigidez que tinha no passado, eu não sou músico formado, né, sou jornalista, enfim, mas a gente já foi já mais de 30 anos tocando e compondo, mas na verdade não é uma carteira que vai definir também que é um músico. Exatamente, não é a carteira. Mas eu me lembro que na nossa época, lá pelos anos 80, a gente tinha um maior receio e aversão sobre a questão dessa fiscalização. Tinha multa, aprender instrumentos. Exato, então isso também é tanto quanto, né? E acho que talvez não se readaptaram, né, a essa regulação, tal, essa situação que a ordem e o sindicato ficavam em cima. Eu tenho certeza que é importante ter essa representação, mas também recair essa rigidez sobre o próprio profissional, né, que estipulava que teria que ser sócio, e aí entra toda uma situação de ganhos, tá, mas a situação que é a gente justamente perceber a fragilidade hoje dessa profissão. Né. Márcio, tu também, no modo da tua experiência de acompanhando aí músicos ou acompanhando mesmo as bandas, tu percebe que isso de lá para cá evoluiu ou simplesmente essa representação acabou por não mais existir? Essa não obrigatoriedade da ordem da carteira e tal trouxe dois viés, um a favor e um contra. Eu acho que favoreceu o músico aventureiro, aquele que toca por tocar, não quer seguir uma carreira, não quer ter E o cara que quer consolidar uma carreira e tal, ele acaba tendo que sujeitar a colocar o preço no trabalho dele muito abaixo do mercado para poder tocar em alguns lugares. E o cara ele simplesmente quer tocar pela cerveja, ele quer tocar para se divertir, e ele acaba tirando o espaço desse cara que quer levar a coisa mais profissional. Tem os dois lados, como tudo na vida tem os dois lados. Eu acho que essa não obrigatoriedade meio que deixa fragilizado o músico profissional. Eu, por exemplo, quando eu me apresento em algum currículo, eu falo, sou jornalista, eu até não me considero músico profissional, porque assim não exerço e não tenho esse ganho na minha atividade. Até uma certa vergonha, talvez, e essa vergonha talvez a gente vem justamente dessa situação, né? Que a gente, poxa, porque no jornalismo é difícil a gente se sustentar sem diploma. Acabamos de comentar aqui que o músico, de uma certa maneira, é isso. Então, é sempre sangue, suor e lágrimas, né? Nessas profissões. E para o músico ainda eu custa absorver para mim isso mesmo, já atuando muito tempo, justamente
porque não tem uma regulamentação, não tem uma situação que... Uma segurança. É uma segurança, né? E claro, a gente não pode aqui criticar também, não estamos fazendo, a culpa não é desses órgãos, mas sim, é o que o mercado está estipulando, né? Então, para quem vai na noite e para quem produz também, certamente tocar de graça é algo que é um pouco, digamos assim, nada correto, assim, porque está ali empreendendo exercendo o trabalho. Exercendo o trabalho, equipamento, pesquisa, estudo, né? Atuação artística e tal. E daqui a pouco os caras estão dizendo, não, pega lá uma cerveja, lá, mas tem certo, sabe? Essa marca aqui não pode ser outra, sabe? Então, é isso que acontece. A fragilidade que eu comentei foi justamente isso. O Marcelo, por exemplo, ele estudou, ele tirou a carteira, ele estudou, sabe partir. E ele perde daqui a pouco uma situação para um músico que não sabe nem ter partitura, ele vai no ouvido e vai tocando. Aí acaba tirando espaço para um cara que realmente estudou, se preparou para aquilo. Mas aí também eu contraponho mais, porque é o seguinte, esse é a pessoa que tem, e eu me encaixo nessa, sim, né? Sem ter estudo, mas enfim, saber tocar, mas assim, ele não vai deixar de ser músico porque não tem não, nem é por isso, é porque é questão do mercado mesmo, é questão do mercado de trabalho. Não é uma situação assim, porque eu tenho a carteira, eu sou melhor que tu, não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que ele estudou, ele se preparou para aquilo, de repente o cara que toca de ouvido e tal, está tirando de repente o lugar dele para tocar num bar, porque o músico, como profissão, é complicado ele não poder viver da música, ele sempre tem que exercer uma atividade paralela para se manter. Isso é complicado. Porque se ele é uma profissão, ele teria que automaticamente se sustentar da sua profissão. Mas ele sempre acaba tendo que exercer uma atividade paralela para conseguir se manter, porque o mercado não absorve. Tem uma questão, acho que é importante também mencionar, que é a burocratização dos projetos culturais, né? No final dos anos 80, 90, a gente passou a criar os fundos municipais, estaduais para a produção de arte. E isso, eu me lembro de um artista muito importante aqui, o Giba Giba, que já é falecido, né? E ele dizia, o músico hoje tem que se tornar empresário, mesmo para fazer um show mais modesto. Então, tinha que contratar alguém para fazer um projeto, abrir hoje um e-mail, pequena empresa, ter um CNPJ, às vezes para pleitear um financiamento de R$100, né? E destinar contatos e passar pelos tabelionatos, fazer os registros de firma, para poder fazer, às vezes, uma apresentação simples. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente procura, e tem que ter a transparência, que sendo dinheiro público ou parceria público-privada, tu precisa dessa documentação, mas ao mesmo tempo a gente exige às vezes de um músico uma estrutura que ele não tem, e aí a gente cai na questão da representatividade. Quem poderia ajudar? Daqui a pouco tem que ter um advogado para montar um projeto, tem que ter um sociólogo para montar um projeto, apoio do sindicato, um sindicato. Então tu tem que ter uma estrutura, e esse músico muitas vezes ele é abandonado. Então, o que antes a carteira em tese poderia, um pequeno registro, como o Rodrigo falou, te possibilitar uma proteção, uma formação básica, hoje nós não temos isso, né? Então, como é que fica esse artista? Isso vale para outras expressões, né? Os contadores de história, por exemplo, na Feira do Livro, tem que ter registro, tem que ter CNPJ, tem que ter uma estrutura mais empresarial e um espaço independente da formação, se é uma formação acadêmica, uma formação popular. A questão que a gente está tentando trazer aqui no programa é justamente a representação, a representatividade que o músico, em tese, na sua maioria, não tem. E a exigência para shows financiados pelo governo e tal, é uma documentação muito complicada. Se é uma banda, por acaso, tem que ter rider técnico, um monte de coisa que os músicos, a maioria dos músicos nem sabe que tem que ter isso, entendeu? Não, então você até sabe, sim, mas eu entendo também a questão da burocratização no sentido de ter uma empresa firmada, né? Toda uma situação de ter contador e passa pela leis Rouanet, né? Sim. Incentiva a cultura, invariavelmente é um emaranhado de documentação que, para atender essas novas exigências, é algo que tem que ter essa especialização, esse estudo também, ser um empreendedor, né? E eu não discordo do Giba Giba, acho que ele realmente, de fato, estava certo. O músico também tem que assumir esse papel, né? Ainda que seja pesado e que não tenha talvez a formação, mas infelizmente o mercado também... Até você não largar a tua carreira na mão de outra pessoa. E sendo um profissional liberal, na verdade, né? Então tu acaba assumindo. Uma outra questão que se soma a essa polêmica do mercado, né? Que é a questão do pós-boate kiss, né? A regulamentação de segurança e as casas de shows de segurança que tu não tinha e ainda não tem, muitas casas de isolamento acústico. Nós temos aqui bares que não conseguiram se adaptar, lugares que abriram mão de oferecer ao músico um couvert
porque não tem a estrutura adequada física que é, eu acho, corretamente exigida pelas prefeituras e o Corpo de Bombeiros. Mas isso é um agravante que ainda está em processo de adaptação, né? Que é a chamada lei da Guaxiquis, né? Que é justamente para trazer a segurança, isolamento, a questão do barulho, a questão ambiental, e a gente ainda carece de uma estrutura, e mais uma vez o músico ele fica dependendo de terceiros, porque não é ele que vai montar a estrutura. Às vezes ele vai chegar ali com o violão, uma caixinha de som, um carrom, e de repente vai ser cobrado por uma estrutura que não é dele. Então também tem essa questão ali, né? Mas não podemos também responsabilizar, e eu sei que tem muitos donos, proprietários de estabelecimentos aqui, também, talvez, pela atuação do músico e tem que fazer todo esse empreendimento, né? Isso a gente vai deixar para o segundo momento aqui, porque a gente está no Café, Cigarro e Trago, papos aleatórios de mesa de bar, hoje apresentando a questão do papel do músico, aqui no oferecimento do Shopping João Pessoa, há 54 anos, o Shopping João Pessoa é um lugar especial feito para você. E também do Mac and Cheese, aqui no Shopping João Pessoa você encontra o Mac and Cheese, um fast casual de culinária americana com foco em massas americanas, com molho de queijos, frango frito e hambúrgueres. Então, a gente estava falando também dos estabelecimentos e as pessoas devem estar aqui nos buscando aqui no shopping, aqui, né? Para falar, pô, que história é essa? Vocês estão só nos detonando aqui, eu falo dos proprietários, né? Claro, em parte é os que remuneram e que contratam os músicos, né? E por eles eu tenho certeza que recai muito questão de impostos e tributos, né? Será que eles não são vítimas da burocratização também, claro. É um contexto muito amplo que a gente vai tentar aqui, né, dissecar, mas de fato a gente também tem que fazer essa ressalva assim, né? Justamente o que você está comentando, né? Porque tem o órgão fiscalizador sempre vai ter ali para bater, para te barrar, seja uma questão ilegal, ou seja, que a gente pode definir assim, do músico, né? Eu não acredito que seja essa legislação, mas é o que acontece, não tem carteira, não pode tocar, não, nem não. Seja também para os direitos autorais, aí tem toda a função de CAD que a gente vai fazer ainda sobre a questão dos direitos autorais aqui nesse programa, né? Enfim, é uma série de atribuições que passa por esse tema, né? Mas o músico é o que está na ponta ali, é o que realmente tem que se meter para tomar uma cerveja, né? No final da noite, né? Né? E a gente vê também, claro, aí a gente está num ambiente de profissionalização, se é que a gente pode designar assim, mas também tem os produtores que fazem festival de bandas independentes, ou enfim, os próprios músicos que vão se lançar para tocar, e também se submetem a isso, né? É um contexto bem amplo, né, Marcelo? O Márcio, vocês têm alguma coisa a dizer a respeito disso? Vou me distrair um pouquinho, né? Vou fazer uma pergunta para meus dois músicos aqui da mesa. O músico continua sendo demonizado? Eu acho que sim, acho que certo ponto, até pelo fato de ele estar sendo demonizado, acontece justamente isso, essa, digamos assim, esse estigma, né, essa situação dele não ser valorizado, porque, tu é um cara aí que está fazendo um bico e tal, e aí não tem uma remuneração, né? Talvez até porque eu tenho a questão de ter que ter uma outra profissão, uma outra atividade para se manter, e obviamente os contratantes meio que alguns e também, vou botar nessa conta também os próprios músicos, né? Sim, também não se ajudam no sentido se profissionalizam também da tem forma essa adequada, situação, né? Muita competitividade, ou várias pessoas também se submetem a isso, então é um amplo debate que a gente está fazendo aqui. Não sei se a gente vai sobreviver a esse podcast, de qualquer maneira, o que está, digamos, estabelecido aqui é isso, né? As fragilidades da profissão, mas também todo esse amplo espectro de situações que não fazem com que o músico, né, possa, de fato, exercer legalmente com uma remuneração digna, né? A gente está falando de arte, a gente está falando de música, né? E, enfim... Eu acho assim que o artista, de modo geral, ele ao mesmo tempo ele é cultuado, ele é desejado, mas ele também é um maldito, assim, né? Porque ele traz uma outra perspectiva, até filosófica, sobre o que é o humano, a condição humana. Sempre tem aquela frase famosa, a vida imita a arte, né? E então, eu acho que assim, a gente tem aqui no Brasil, especialmente, muita desinformação sobre o que é o músico, né? A gente sempre, quando pensa no músico, é mais ou menos como o jogador de futebol, a gente pensa nos grandes ídolos, grandes astros, mas o dia a dia do jogador de futebol, o dia a dia do artista é muito difícil, né? As pessoas têm que dividir um espaço, não tem onde ensaiar, não tem bons instrumentos, e muita confusão até sobre a questão legal, né? Por exemplo, durante a época da pandemia, quando se criou um auxílio para o artista, muita gente se colocou contra, e eu acompanhei muitos nas redes sociais dizendo, não, tem que dar o dinheiro para o trabalhador.
O músico ali era um vagabundo, um maldito, um marginal. Ele colocaram de novo durante a pandemia muita gente nas redes sociais, imputaram ao artista um lado negativo, como se o artista, e muitos artistas defenderam. Teve uma entrevista muito interessante da Zélia Duncan, que ela disse, então me devolva a minha arte. Todos os momentos que eu como cantor te propus, tudo que te emocionou, tudo que teu casamento que tu botou, tudo é música, a gente respira música, mas num país como o Brasil, churrasco com teus amigos no final de semana, churrasco, a gente no nosso Spotify particular, todo mundo, então assim, se isso não é trabalho, é o quê? Não merece ser remunerado? Então, na época das grandes crises, isso não é agora histórico, o artista ele sempre vai ser jogado de lado, ele é um maldito, ele é aquele que faz a transgressão, né? Claro que existe uma arte comercial que está muito engessada pelo mercado, a gente discutiu isso até no outro programa, mas o artista ainda, cabe ao artista ainda o papel da transgressão, o artista incomoda, e o artista que não incomoda talvez não esteja exercendo o seu melhor papel. Sim. Até pelo músico ser uma profissão, por que será que as pessoas na sua, não vou dizer na sua maioria, uma parte bem grande, acompanhando as redes sociais a gente vê que é uma parte bem grande, barulhenta, considera o músico como um vagabundo? Eu acho que esse estigma vem justamente do passado, acho que era um momento aí de que até com a abertura política isso foi, digamos assim, se desfazendo, mas assim fica muito enraizado, né, essa questão relacionada ao músico, porque era o contestador na época, então talvez a sociedade de uma maneira injusta de taxar esse profissional um transgressor, como o próprio Marcelo estava comentando, é que se dá esses fatores. A gente deve ver esse desrespeito acontecer também na própria remuneração, não só no dia, na noite, geralmente o músico toca, até, por exemplo, na questão da remuneração digital hoje, que tem no Spotify, né, que hoje tu ganha sobre teus direitos autorais, mixaria, assim, eu falo em centavos pela execução musical pública, né? E, enfim... O Ivan Lins, nessa linha que eu falo uns 2 ou 3 dias que eu vi o Instagram do Ivan Lins, ele dizendo, que cada vez que eu tocava uma canção, olha um dos maiores compositores e intérpretes do Brasil, 0,00 centavo. E ele é um cara consagrado, imagina os artistas que estão iniciando um projeto. O próprio Neil Young tirou os trabalhos dele do Spotify. Não sei se ele colocou, mas ele tinha tirado um tempo do trabalho dele do Spotify. E claro, não vamos aqui também culpar, o problema não é só também dessas big techs, né, que acabam mal remunerando o músico, mas é um contexto que... O direito autoral sempre foi um estigma, uma coisa mal resolvida e trabalhada com o próprio músico desde sempre. Né? O Tim Maia foi o grande precursor desse processo de reclamar todos os dias dos órgãos arrecadatórios. O ECAD, o Lobão também. Lobão, né? Para numerar os CDs. Mas a gente tem outro problema, que é a pirataria. Sim. A pirataria também é um problema enorme quanto artista. E o Lobão, inclusive, se eu não me engano, foi o primeiro artista a vender o CD dele em banca de revista independente. Em banca de né? revista independente. Com poucas canções em relação ao que era o formato tradicional. Mas essa questão da pirataria, que a gente sempre tem que responsabilizar todos. Somos todos atores dentro desse processo. E a pirataria, eu me lembro na época dos DVDs, quando chegaram os DVDs no mercado, tu encontrava o DVD nas ruas de Porto Alegre e não encontrava nas lojas especializadas. Chegava antes nas ruas. Então, todos faziam download e se faz, é muito comum essa prática, porque as pessoas dizem, não vão pagar. Então, nós também somos responsáveis, todos nós consumidores, também somos responsáveis por todas essas questões. Na verdade, é algo social, né? E a gente precisa ter, por isso a ideia de órgãos que realmente sejam reguladores e representativos das categorias dos artistas, para que todo mundo possa ter um equilíbrio, para que a gente possa ter equilíbrio, né, entre produção e consumo de arte no Brasil. Bom, já que está falando em DVD, CD, os tios aqui da música vão fazer aqui uma designação de obras, que a gente vai abrindo esse espaço aqui no Café Cigarro e Trago, o que ficou na nossa vida, né? E claro, a gente está apresentando no formato físico aqui o DVD, no caso da Police in Concert, na Alemanha, de 1980, né? Aqui tem um show com 25 músicas, não, desculpa, 20 músicas.
né? E aqui uma abrangência geral do que era Sting, Stuart Copeland e Andy Summers, né? Um show da Alemanha. Então fica essa dica para quem talvez já esteja também em algum streaming ou na própria YouTube, pode conferir esse show ou outros, né? Porque a gente até falou, né? A gente dissecou bastante os The Police, né? Afinal temos aqui o representante do fã, né? The Police. Nada mais justo que a gente bater de novo na tecla, né? Então fica a minha dica aqui de algo talvez que as pessoas possam nem ter mais DVD em casa, mas o título e a obra elas são permanentes. Né? Vocês querem também divulgar algum deles aí? DVD. Vai na minha DVD. Vamos no velho bom AC/DC, né? AC/DC, aí ó. É um compilado com vários shows, né? Show especial de AC/DC, né? Aí tá filmando pelo... O Márcio, ele é um fã incondicional da AC/DC, já veio com a camisa da AC/DC naquela época lá. AC/DC pra mim é uma das bandas... É minha top 10. Será que eles tocam com cerveja também? Olha, cara, o templado lá caminhões de cerveja, assim. E as melhores, eu acho que de Heineken pra cima. Café, cigarro e trago, papos aleatórios de mesa de bar, oferecimento do Top VJs, agência de DJs e VJs que promete revolucionar o mercado de eventos. Um acervo de mais de 30 mil vídeos com profissionais com larga experiência. Pensou em DJ e VJ? Pensou em Top VJs. Entre contato pelo Instagram, no @TopVJs. A gente está aqui falando sobre música e tal, quer também fazer alguma recomendação de leitura, então já veio afiado hoje também. Hoje é só as recomendações aqui. Eu trouxe aqui duas obras, assim, né? Tem que olhar para lá e falar no microfone. Uma que é um clássico, assim, que tem o prefácio do Luciano Veríssimo, né? Que é do historiador Hobsbawm, que chama-se História Social do Jazz, né? Que é muito interessante porque o jazz a gente tem hoje um olhar como uma música erudita, como é, de elite, né? Uma música para os espaços mais caros, os coveiros mais caros, para os grandes músicos. Mas o jazz, na verdade, na sua origem, ele é uma música popular americana, uma música negra, inclusive, né? E que chegou a ser proibida. Tem um documentário muito interessante chamado O Jazz, a Música do Demônio, que mostra que ele chegou a ser na época do Fordismo, no auge do Fordismo nos Estados Unidos. O jazz foi proibido de tocar nas fábricas porque ele traz a ideia do improviso. O trabalhador ali ele tinha que ser linha de montagem. Então, ele vai mostrando várias curiosidades, assim, de como o jazz ele recebe esse status hoje de erudição, mas que ele tem a sua raiz realmente como algo popular, né, e negra. Então é uma obra muito interessante, é um historiador fantástico, assim, já é falecido, né, mas ele é um pesquisador que ele sempre colocou a arte, ele é um marxista, foi um marxista ferrenho, clássico, mas ele sempre colocou a música, né, e a arte em geral como um elemento tão importante quanto outros dentro inclusive da economia das nações. E uma segunda obra... Deixa eu só fazer uma adendo sobre a questão, também hoje a gente estamos, digamos assim, apegados na questão das temáticas e o dia 20, Dia da Consciência Negra também, né, eu acho que também tem muito a ver com a história, né, do sul dos Estados Unidos, do jazz, né, dessa manifestação cultural. Então fica essa recomendação e a nossa, né, humanidade também, né, essa data tão importante explorar no Brasil, né. Mas segue aí então com o outro. Enfim, assim, uma segunda obra que eu trouxe, que é tão importante quanto, é de um filósofo, pensador, Adorno, né, Introdução à Sociologia da Música. É uma obra importante porque ela traz no sentido acadêmico de uma arte que ainda hoje é um tanto marginalizada nas academias universitárias, né? Parece mentira, assim como o futebol, uma grande expressão de cultura popular. Eu sou um pesquisador na área de futebol há muitos anos e hoje a gente tem uma profusão de eventos, de congressos, mas quando nós iniciamos já há 15 anos atrás, nós temos um pesquisador que também trabalha com o músico Ronaldo Elau, e ele falava da dificuldade de se discutir música e futebol na academia, isso no Brasil. Então, o Adorno é interessante porque ele vai trabalhar essa questão da percepção, da recepção, e a gente usa muito essa obra para discutir a questão da cultura de massa, que já dialoga com outros atores, e a música ela entra como fenômeno da cultura de massa, isso a gente deve muito a Elvis e Beatles, né? Stones, da arte se tornando um produto. Então são obras que vão nos ajudar a pensar direto e indiretamente essas questões e são muito atuais ainda. Eu até faço um questionamento, já que tocou num assunto que também, ainda resgatando a temática do nosso programa de hoje, do Café, Cigarro e Trago.
Porque é inegável que existe muito consumidores, independente dos gêneros de música, né? Do rock, do jazz, samba, enfim, né? Uma das mais variadas vertentes. E ao mesmo tempo, se tem consumidor, né? Certamente não falta, digamos assim, poder para remunerar isso. E por que o músico fica no outro extremo, como tu falou também anteriormente, o músico fica na outra ponta, não é remunerado quando a música ela nos permeia, né? Seja na execução pública, seja no nosso celular, na TV, enfim, a música é utilizada como um artifício de entretenimento e ao mesmo tempo esse entretenimento não dá contrapartida para o profissional, né? Ou seja, há muito consumidor e pouca remuneração, também passa por isso, né? Exatamente. A música é uma linguagem, assim, né? E ela é universal, é tida como a maior das linguagens, né? Porque a língua escrita, se tu não tiver uma compreensão formal do alfabeto, tu não vai entender, né? Mas a música tu pode sentir. E a música ela está presente em nossas sociedades todas. As pessoas cantam para suas crianças. Eu assisti um documentário há muitos anos atrás, quando eu fazia mestrado, sobre uma professora que também é falecida, Esther Bayer, que ela estava traduzindo um livro de um psicólogo alemão, me foge o nome agora, e eles fizeram comparativos entre as canções infantis de várias regiões do mundo em várias épocas. E eles sobrepuseram as partituras, uma comunidade que nunca tinha tido contato com outra comunidade, e as músicas eram quase as mesmas, ou seja, tinha um sentido de universalidade na canção liminar. Então, um estudo muito interessante e mostra que a música ela é a nossa grande linguagem. A gente sente, né? A gente não precisa entender o inglês, a gente não entende, mas a gente sente. E às vezes sente de uma forma que não está certo ou errado, é o nosso sentimento. Então, tu não precisa ter uma compreensão nem da harmonia, nem da melodia, mas tu pode sentir. E talvez seja a arte mais universal nessa perspectiva, né? A música tem que te tocar de alguma forma. E já que se trata como linguagem, e puxando a brasa para o nosso lado, que eu te pergunto, Márcio, o rock dentro da música é a linguagem do palavrão, o lado transgressor da música? O rock sempre não significa necessariamente do palavrão. Brilhou. Não necessariamente do palavrão, mas do transgressor. Até o rock tem feito com palavrão, mas se tu olhar, todas as músicas de rock que tem o palavrão, ela tem um sentido, não é um sentido, não está aleatório na letra da música, não é gratuito, ele tem um sentido ali, por estar ali. Então é uma coisa diferente, é um trabalho mais elaborado com relação ao palavrão. Você saber onde colocar o palavrão. Não é aleatório, vou botar o palavrão para ficar bonitinho porque o pessoal vai gostar. Não, tem um sentido na letra, na própria transgressão. E hoje, como a gente comentou naquele único programa, né, a mundialização da música está muito grande. Já chegamos lá, mas eu ainda faço outra provocação, se me permitem. Pelo fato do próprio rock estar demonizado, isso também não influencia diretamente para as bandas de rock que estão tocando na Boa Noite serem também, digamos, alvo dessa situação dos caras. Os caras estão aí por diversão, estão tocando, falando bobagem e tal. Talvez também esse estigma não recai de novo, resgatando o tema do programa, não recai sobre o músico que toca rock, também isso, né? Eu acho que o preço é mais caro do que o que toca os outros estilos. Eu acho que o preço é mais caro porque é um estilo que não está mais na mídia. Sim. Mas ele tem público sem precisar da mídia. O rock é talvez acho que o único estilo que não precise necessariamente ter uma mídia, porque ele já tem público fiel dele. Mas o problema é que esse público fiel ele não aumenta. Não aumenta na mesma proporção que os outros estilos, entendeu? Que a mídia influencia. Acho que isso é uma preocupação futuramente. Eu acho que, como a gente comentou no outro programa, assim, o rock, como muitos estilos, ele ficou muito engessado também, né? Então, o artista, por exemplo, uma vez eu li uma entrevista do Bono Vox, do YouTube, que ele dizia: a gente está devendo um disco de rock de verdade para vocês. Porque se criou uma fórmula para o sucesso. Então, se tu dizia o palavrão, vou botar entre aspas, num show, tu dizia em todos, porque já fazia parte do número. Então, aquele palavrão também ele já não tinha mais sentido, porque ele já entrava no contexto de uma apresentação. Tem que dizer aquilo para agradar para o público. Então, muitos artistas, assim, eles acabaram, e ele falou isso, eu acho muito interessante, que ele fez uma autocrítica, né, antes de lançar o último trabalho da banda, porque
eles entraram também no automático, né? Os shows, então as músicas que a gente vê no YouTube Protesto, Sunday Bloody Sunday, tu canta repetidas vezes as canções, elas vão perdendo significado. Inclusive essa música até tem uma versão de pagode, Terrível, né? é uma letra sofrida, que é uma letra sofrida, nada contra o estilo, pessoal, gostamos todos aqui, mas é a questão de tu colocar um ritmo, digamos, mais alegre naquele contexto para uma letra que é muito sofrida, de violência, sofrimento de um povo. Então, de tanto tu repetir essa forma, vai perdendo o significado. Outros artistas se expressaram, acho que o próprio Sting, Mick Jagger, o David Bowie, uma época ele fez uma música do John Lennon, chamada Fame, já lá nos 70, 80, já era uma ironia, porque estava se transformando a figura do artista, no caso do músico, o popstar. Então, a gente vai ter muitas bandas que alçaram uma condição de popstars, né? Sex symbols, que enriqueceram no sentido financeiro mesmo e foram se afastando, acabou se elitizando. Hoje a gente tem os grandes bandas de rock nos ginásios caríssimos, é um fenômeno que acontece no futebol, eles se apresentam nas arenas caríssimas, mudou o perfil do público do futebol, mudou o perfil do rock. Não é mais o mesmo público, né? Mas ainda a gente acredita muito nessa figura, essas bandas mais mitológicas, que elas dão respiro na música. Tu falou antes de pirataria e a própria situação que tu comentas agora de não ter acesso a essa cultura ou as apresentações que se tornarem caras e que propicia justamente a informalidade, a pirataria. Então, isso também não é algo para a gente poder ter um ponto de reflexão aí, que no momento que não tem mais acesso, tu vai para o que é mais fácil, que é o recurso da pirataria, da cópia e tal. Isso acontece nas canas de futebol também, no disco pirata, ou até quando a gente está baixando. O rock talvez tenha ficado meio elitizado. Eu acho que ele deixou de ser popular um pouco. E tu falou em bundamonização, é isso que também tu quer dizer ou era só uma provocação? Uma provocação e uma reflexão. Vocês aí, ó. Uma reflexão. Não, porque de fato, né, a gente tem que refletir sobre isso, sobre o gênero que, né? Tem bandas muito novas boas surgindo, não tem espaço. A gente tem que catar no YouTube lá para achar, ou nos streamings da vida, não sei se necessariamente no YouTube. Mas tem bandas muito mais que não tem chance nenhuma, não tem espaço. A mídia não passa batido por elas. E eu acho que o rock também teve essa dificuldade da elitização, assim, os grandes espetáculos, as grandes arenas caríssimas, ele deixou de ser popular. Ele é um cara não vai gastar aqui, um cara que ganha R$2.000, vamos supor, ele não vai gastar R$500 para assistir uma banda. Entendeu? É complicado pro nível popular, assim, é bem difícil. Tem uma questão também que eu acho que a gente tem aí, depois da MTV, né? A gente tem uma ênfase na questão da produção audiovisual, audiumusical. Tem que ter imagem. E muitas bandas dos 60, 70 não tem um registro tão grande. Tu vai pegar grandes bandas, tem 2 shows gravados e nem tinha videoclipe. Então, tu depende muito de buscar. Então, tu depende muito da música em si. Então, é uma nova forma. A gente percebe essa geração mais jovem, esse de hoje, é uma geração da imagem, né? E o produto música está atrelado à imagem, tem que ter o clipe. A figura do clipe está ali muito forte. Então, a tendência é que esse mercado vai buscar as bandas que têm os clipes, né? E outras bandas que não tem, tu vai ter que buscar somente a canção, e aí já é um trabalho de refinamento de busca, ele não vai estar tão disponível, tu tem que buscar. Então, normalmente quem está ouvindo mais rock hoje é porque o pai, a mãe, o avô foi roqueiro ou é roqueiro. Sim. Então, tu vai ver no show das arenas, está lá a avó, o bisavô, o papagaio, o cachorro, e está lá o jovem. Mas quem não tem uma tradição nesse estilo já tem mais dificuldade, tem que naturalmente gostar desse estilo e vai ter que catar essa informação, porque não vai ter a produção audiovisual tão disponível quanto a gente tem, até porque é uma questão histórica, uma questão de data, né? Não vai ter como outros gêneros musicais hoje. Tem o sertanejo, o funk, o gospel, que eles já nascem, o embrião dele já está muito na cultura pós-televisão, é uma coisa que já tem a questão da imagem. Então hoje, a gente vê um show hoje, qualquer show, as pessoas estão tudo gravando seus celulares. Parece que não. Eu fui no show do Paralamas recentemente e eu vi gente que parece que não estava enxergando o show. As pessoas estavam só olhando e paravam para fazer um selfie para botar na sua rede social. E o artista, se parasse de tocar, talvez elas nem percebessem. Ou trocasse o artista por um CD, porque elas estão mais preocupadas em fazer o registro visual. O momento ali ele está passando batido muitas vezes. Então acho que algumas bandas importantes, grandes, elas sofrem ainda um desconhecimento do grande público,
justamente que tu vai buscar na pesquisa lá num dessas mídias, tu não baixa o vídeo ali, tu acha, como o Márcio disse, um show lá que alguém gravou em 1973, que a imagem está horrível, tudo ruim, e as pessoas se desinteressam. Então acho que a gente também tem um pouco desse impacto da coisa visual. Talvez até o próprio público, entrando nessa questão do Marcelo, que as pessoas vão registrar, vão filmar e se preocupam, o que menos importa ali é o show, é o momento que elas querem filmar, registrar. Isso vale para as relações, isso a gente pode entrar numa outra assunto depois, isso vale para relações. Tem pessoas que um casal vai passear, em vez de curtir o passeio, eles ficam se preocupando em registrar fotos, entendeu? E às vezes cada um com o seu celular, e às vezes tem um passeio legal, lindo, e o pessoal não curte. Eles só querem registrar para botar na rede social. Pede a batatinha frita, a esposa vai embora, quando o marido vai olhar, ela tá meia hora que ela foi embora, nem percebeu que a mulher saiu, ou vice-versa. Tem um nude ali, mas enfim. Vocês estão subvertendo a pauta e eu explico aqui para os nossos telespectadores aqui do programa. E a gente ia fazer um programa justamente sobre a tecnologia, sobre a questão do consumo e tal. Mas é sempre importante porque se entrelaçam nos assuntos, né? Que a gente acabam se cruzando. Exato. E a gente vai dedicar esse assunto, a gente vai prometer estudar mais. Mas numa homenagem aí do Dia do Músico, a gente quis buscar essa referência para mostrar a importância do papel desse profissional na sociedade, né? Tem muita arte, expressão, né? Linguagem, como a gente tem comentado aqui. Então a gente antecipou essa pauta e acho que sempre merece esse debate. Café, cigarro e trago, papos aleatórios de mesa de bar, oferecimento de Marfim Catering, gastronomia de alta qualidade, serviço de buffet, empratados, mesa gourmet, tábua de frios, coquetel, brunch, coffee break, fingers foods, atende todos os tipos de eventos. Siga no Instagram lá então, @Marfim Catering, e o contato é o 51 99363 7687. Então aqui na companhia do Márcio Miller e do Marcelo Noronha, eu e o Rodrigo Bisotto estamos aí conduzindo mais esse podcast aí para vocês refletirem com a gente o papel do músico. Alguma consideração que vocês queiram comentar mais sobre, ainda resgatando a nossa pauta novamente, né? Porque a gente, como eu tinha falado, tem muito consumidor, tem muito músico, mas aí não flui nada de grana, né? Simplesmente parece que, né, com exceção de quem realmente Eu acho que tem um lado bom, muito bom da tecnologia, né? Que a gente conseguiu democratizar a produção. Então, os músicos que a gente ouvia, os nossos roqueiros brasileiros, né? Eles tinham que gravar, mandar uma fita cassete demo, mandar para uma gravadora e ter uma aprovação para tocar num horário alternativo, numa rádio, para ver se aquilo viralizava, uma palavra que não existia na época, né? Hoje, tu pode ter essa questão. Todo mundo, em tese, tem gente que fala disso de uma forma crítica, tem gente que fala disso de uma forma saudando, né? Mas em tese todo mundo pode se tornar um artista. Basta tu gravar uma música e aquilo viralizar, bombar em uma rede social, enfim, em algum canal, e tu não precisa mais fazer aquele estágio, tem que estudar, tem que ter uma banda, tem que apresentar um trabalho, tem que fazer uma demo, tem que pagar um estúdio, tem que masterizar. Tu não precisa ter todo o caminho da produção que a gente estava habituado a exatamente ser separado. Então hoje tu pode simplesmente pegar um celular, gravar uma música até de forma desafinada, de forma de ritmo, e aquilo cair nas graças e tu te tornar um artista. Hoje tu grava em casa. Tu pode gravar em casa. Então a figura do produtor musical, ela está se profissionalizando muito, né? Por outro lado, as pessoas estão dispensando, dependendo do teu projeto artístico, tu vai dispensar toda essa camada de produção. Tu vai simplesmente, assim como o cinema, tu pode ter todo um aparato para fazer um curta-metragem, tu pode gravar sozinho no teu celular, no máximo tu vai masterizar um áudio. Então, essa popularização da tecnologia, especialmente via celular, eu acho que ela democratiza e faz com que a gente tenha acesso a produções que são muito além do que a gente acostumou, que era americana e europeia. Música erudita, música clássica Europa, jazz, rock, blues, Estados Unidos e rock inglês. A gente passou décadas com uma formação em 3, 4 ambientes culturais. Hoje a gente tem, embora claro que tenha uma questão de consumo, que ingessa um pouco as produções, mas tu pode chegar num canal, digitar a música do Afeganistão, acho que a gente falou isso até no outro programa, e de repente aparece um artista tocando um instrumento que tu nem sabia que existia. Então, de certo modo, a música
ela se torna mais democrática porque a gente tem acesso a uma produção que o mercado provavelmente não ia nos dar. Deixa eu fazer outra provocação, e sempre a partir de bases de dados aqui que a gente vai expondo aqui no programa. Então, por exemplo, se a gente fala hoje que a banalização da música, da produção, hoje ela está ao alcance, e é importante que tenha essa democratização, sem dúvida, ninguém está contestando. Mas o fato de muitas pessoas não profissionais estarem ingressando nesse mercado, e seja também o do músico, aí vamos inserir esse contexto, talvez pelo fato dessa banalização, de hoje qualquer um poder ser músico, talvez quando chega para fazer um show, o empreendedor que está contratando uma banda ou um músico, não pensa assim, esse cara aí é um cara que se lançou aí, qualquer, nem músico então vai uma cerveja aí, um refrigerante, né? Pode desqualificar o trabalho. Essa banalização, nesse sentido, assim, porque hoje qualquer um quer se apresentar e faz E essa conta acaba estourando no músico que é profissional. Exatamente, né? Quem acaba pagando é o músico que é profissional, que estudou, que se dedicou para ser isso. E no produtor, porque assim, tu montar um estúdio, tu fazer uma formação técnica é necessária, tu investir em equipamento e aguardar um artista para fazer uma gravação de qualidade, ou hoje tu ter uma produtora de vídeo, tu comprar equipamento, montar um notebook, montar um espaço, comprar câmera, lente, etc., isso tudo vai sendo rapidamente dispensado e trocado às vezes por um celular de má qualidade. Porque se aí vem a questão do projeto do artista. Se o interesse é fazer fama e ganhar dinheiro, tu pode jogar com a sorte e conseguir sem passar pelo processo produtivo qualificado. Sim, se ele larga, se viralizar nos TikToks da vida, ele tá feito. Aí viraliza, vira fenômeno. Isso aí. Outra situação que a gente pode colocar em pauta, né? Porque, por exemplo, na favela ou em comunidades que hoje se faz muito a produção do funk por meios eletrônicos, praticamente não necessariamente se reproduz outros ritmos, tal, não tem necessariamente ter um conhecimento, uma formação musical. Isso não incomoda também o próprio músico profissional? Eu acho que depende do contexto. Eu acho que hoje, por exemplo, hoje não se usa muito isso, a chamada dos anos 90, se dizia música de periferia, né? Que tinha uma raiz muito grande no funk americano e tal, e que no rap, que foi se abrasileirando, né? A gente foi se apropriando de um estilo e colocando as nossas questões da violência urbana, do consumo de drogas. Então, eu acho que a gente já qualificou essa produção, né? A gente já tem um cinema qualificado para essas comunidades, a gente tem uma produção musical, a gente tem, por exemplo, aqui em Porto Alegre, corais que estão ligados a Morro da Cruz, Sons do Morro. Então, eu acho que a gente está descentralizando a produção e o consumo musical. O que falta, eu acho, que ter uma melhor comunicação das mídias, das redes, para a gente conhecer essa produção, né? Hoje, por exemplo, escolas em Porto Alegre, elas convidam, tem uma de Sons do Morro, mas tem vários outros, são grupos corais, grupos rítmicos, tambores, carrom, grupos de dança afro-brasileira. Até a própria CUFA, que é do Brasil inteiro. Isso, né? Então as centrais das comunidades. Então isso, que era uma coisa que ainda estava ligada muito à periferia, ela felizmente, e assim com muito custo, muito preconceito, muita resistência, ela vem chegando nas chamadas classes médias brancas, nas escolas de elite e tal. Claro que tem uma resistência, mas a gente já passa a conhecer mais essa produção e então ao mesmo tempo já tem um mercado, já tem um público e já tem uma verba que começou através de projetos sociais, público-privado, e hoje tu já tem empresário bancando essas apresentações, né? Mas ainda a gente está muito aquém de poder realmente afirmar essa produção musical e dar mais condições de trabalho para esses artistas se apresentarem, né? Gravarem, dançarem. Hoje com essa questão, voltando àquela questão de as pessoas se preocuparem só mais com a imagem, com registros para postar em redes sociais, hoje se preocupa muito pouco com a qualidade das músicas. Hoje muito pouca qualidade, quase zero às vezes, quase zero. Pessoas que às vezes nem sabem cantar. Entendeu? Tirando espaço daqui a pouco do músico que está há anos ralando. Haja playback, né? Cultura do playback. O autotune. Estamos diretamente aqui do estúdio do Universo On Life, aqui no Shopping João Pessoa, na presença da diretora, né? Que sempre prestigia o nosso evento aqui, está sempre acompanhando. Ela mesma, Karina Guedes, aqui fazendo essa bela iniciativa aqui de abrir espaço para o Shopping João Pessoa.
tem o oferecimento da Juliana Pitti Arquitetura e Consultoria, onde cada projeto é pensado para um mundo melhor, mais bonito e sustentável. Entre em contato pelo 51 98283 4554. Esse é o programa Café, Cigarro e Trago, né? Não esqueça, né? Nos acompanha aqui, dá seu like aí para quem está nos assistindo. A gente vai sempre expor um tema semanalmente aqui nos estúdios. E hoje a gente abordando justamente essa figura do músico, né? Do qual temos representantes aqui, seja eles informais ou já catedráticos, digamos assim, né? Com formação musical, né? Além de sociólogo e jornalista, temos o nosso blogger aqui, blogueiro. E eu, jornalista, sempre questionando aqui essa situação do músico, né? A gente se depara muito isso e a gente conversa muito, sobretudo nos eventos, né? Vamos estar produzindo no próximo final de semana com a banda que eu toco e tal. E sempre me atuou nessa situação de cachê, porque daqui a pouco a porta, a casa fica com 60% do que a gente está produzindo ali, e para o músico sobra de novo as migalhas ou as cervejas, né? Seja qual for o gosto do músico, né? Cigarros, tragos, enfim, né? Seja como for, essa discussão sempre vem à tona, né? E entre as bandas fica também essa discussão, poxa, então não vou tocar se não tem cachê, né? Ou diz, eu vou lá e, enfim, estou a fim de fazer e tal, quero me apresentar. E essas peculiaridades que vão acontecendo nesse movimento das bandas, pelo menos aqui de Porto Alegre, devem reproduzir em outras capitais do interior, é um pouco isso, né? De bares que talvez não queiram bancar ali ou patrocinar uma exposição, né? E isso culturalmente a gente percebe, né? Que a gente fala também das leis de incentivo, né? Uma lei para acontecer um grande show de porte tem que ter um modelo parecido com um incentivo público, né? E basicamente a gente viu uma lição também, tanto na pandemia e agora, mais recentemente aqui no Sul, a gente teve a questão dos alagamentos em maio, né? O músico está se reinventando, né? E também se profissionalizando em busca também de recursos, né? E a gente, de novo, se deparou com várias situações de recursos que não chegam, ou de várias situações de burocratização. Eu queria retomar isso aqui porque, para justamente a gente debater o tema, né, sobre essa questão da fragilidade do músico, mas ao mesmo tempo provocar uma solução, né? E eu creio que, ainda que tenha essa mobilização dos músicos, eu percebo ainda que muitas pessoas se deparam por não conhecer isso, né? Então eu pergunto para vocês que estão aqui nos acompanhando, e o próprio Marcelo, desculpa a exposição longa, mas a gente sempre tem que contextualizar. Pergunto para vocês, né? De sopetão assim no improviso, né? De fato, o músico hoje, além de ser empreendedor, além de representar sua própria arte, ele necessita também ter outras habilidades para se manter no mercado? Eu acho que, de certo modo, todos nós, né? Eu acho que o Rodrigo falou da questão da pandemia, né? E a gente viu muitos artistas tendo que se apresentar, criar um canal e se apresentar ao vivo e passar literalmente o chapéu, fazer uma vaquinha e pedir um pix, porque ele não tinha um espaço físico para se apresentar. Isso também ficou muito evidente. Muito evidente. E isso é uma coisa que ficou ainda. Até saturou, vamos combinar também. Até saturou. Isso. E a gente tinha as lives, né? Eu me lembro que eu vi uma live do Fábio Júnior, que até na época, olha, eu não sou fã do Fábio Júnior, mas eu acabei chorando no programa. Tem um contexto. Metade da laranja, alma gêmea. Então o que aconteceu? O Fábio Júnior tocou, se apresentou e não tinha ninguém na plateia. Os técnicos de máscara, os músicos de máscara, e eles botaram, se não me engano, ou balões ou rostos nas cadeiras. E a gente, naquele desespero, com informações ao vivo, aplicativos, quantas pessoas estavam morrendo, se contaminando. E de repente, em um momento que quase sempre ele chora, que é o pai, né, que é o clássico. E daí ele começa a falar e chora, daqui a pouco olha para o lado, as pessoas chorando, eu vou chorar também. Está todo chorando, vamos embora, vamos chorar. Mas o que acontece, que eu acho que criou essa cultura, que também trabalha online, que muita empresa está substituindo a questão do espaço físico, cada um está trabalhando em casa, lecionando, inclusive, universidade em casa, atividades, completando cargas horárias, e a arte ela está um pouco nisso. Hoje, por exemplo, o cinema, a gente ficava um mês se demorar para poder se programar para ver um filme. Hoje, quando tu vai 2 dias depois, tu vai procurar no cinema, não está mais em cartaz, a música não está mais rodando. Então, a gente tem que procurar fazer as nossas próprias redes, as coisas já não são tão dadas como antes.
E o artista ele vai ter que construir hoje o seu Instagram, o seu Facebook, ele vai ter que ter lá um segundo chip para poder fazer o contrato, ele vai ter que se filmar, ele vai ter que se empresariar. E essa é uma realidade universal, mundial, que o artista ele vai precisar. E hoje que a gente vê artistas mais sem esse preparo se acionando jovens para ter como diz, uma consultoria tecnológica para poder fazer uma live, não é tão fácil. Então, eu acho que os mercados estão mudando, a sociedade está mudando as suas relações de trabalho e as relações do músico sendo um trabalhador, a relação dele de trabalho também ela vai acabar passando por essa questão de tecnologia, né? Depois dessa confissão emocional, Marcelo, Júnior, valeu, abraço. Fiquei emocionado. Realmente o que acontece também, as coisas passam, é muita informação e é muito rápido. Você acaba não tendo noção de qualidade de nada, porque é tudo muito rápido. Às vezes a gente te programa para ver um filme e no final na outra semana já é outro filme, então você não tem mais acesso. A música que tu estava escutando a semana passada já é passado. Então é tudo muito efêmero e muito rápido hoje em dia. Então, estamos na pauta original, estamos voltando, mas aqui realmente se entrelaçam, né? Os caminhos se cruzam, né? Então a internet fez muito isso, as pessoas ficaram muito aceleradas, assim. Talvez acelerando demais, até provocando a questão da ansiedade também. Aí já vai num outro contraponto. Porque assim, a gente era basicamente educado pelo rádio, né? E a gente conhecia também a música, se popularizou muito aqui através das novelas, né? Então, tu tinha, por exemplo, a Rede Globo, tu tinha o LP, então Baila Comigo, uma novela dos anos 80, eu acho. Baila Comigo Nacional, Baila Comigo Internacional. Eu comecei a ouvir rock, assim, o mais clássico, através do LP Estúpido Cupido Internacional, que é de 76. Então, eu comecei a ouvir, e a gente gravava nas fitas cassetes, e a gente tinha mania, acho que todo mundo aqui era meio DJ, na época a gente gravava e levava o lado A, sorriso, o lado B, lágrimas. A gente preparava esse ambiente musical. A sessão música lenta. Mas isso era uma música que nos era dada, a gente tinha que esperar o que o comunicador ia botar. E ficava torcendo, tomara que toque a música da minha banda, aí não tocava, era uma frustração. Hoje, tu monta a tua playlist, tu tem uma autonomia sobre o que tu vai ouvir. A gente comprava um LP por uma música. Tu escutava aquela música, chegava a furar, a rasgar o disco de vinil e tu nem ouvia as outras faixas muitas vezes, só queria aquela música. Hoje tu escolhe, né? Claro, tu vai ter que pagar, né? Tu vai ter que pagar uma assinatura, mas a gente passa a ser um pouco responsável pela nossa própria formação. Então, isso é um dado interessante que ele te dá, em tese, uma autonomia. Tu passa a ser um pouco mais sujeito da produção e consumo musical. E essa coisa era muito vertical. Bom, é isso aqui. Bom, eu gosto de tal banda porque eu só ouço essa banda. Eu não conseguia ouvir o lado B das bandas. Hoje tu pode ver o B, o C, o D. Tu pode pegar a música alternativa, tu pode pegar as demos que estão resgatando, masterizando e lançando. Então, eu acho que a gente tem, nós como consumidores assim, de música, diariamente, há décadas desde que a gente nasceu, a gente tem um acesso mais interessante, mais democrático à produção do que antes. Por outro lado, a gente tem esse risco de ter tanta produção que a gente daqui a pouco enjoa, aí tu vai ver um videoclipe, tu aperta no play, passa ao final, dá um joinha. Na verdade, tu não está tendo uma percepção aprofundada, a gente tem uma percepção rasa da musicalidade, rasa, né? Então é um equilíbrio que a gente tem que ajustar entre produção e consumo. Aqui entrando na questão dos discos, voltando para as mazelas do músico, os discos também não davam muito dinheiro para os músicos. É verdade. Os discos davam muito pouco dinheiro, os músicos acabavam ganhando dinheiro nos shows, aquele disco proporcionava para ele. Exatamente. Mas na verdade os discos. Está se retomando isso, né? O próprio reprodução do streaming, o músico não ganha quase nada, praticamente nada, centavos. E o disco era a mesma função, só mudou o estilo. Gente, eu tenho que encaminhar o programa, que está muito boa a discussão, mas a gente já está chegando para as considerações finais. Eu quero vencer a pauta aqui, lembrando que quem quiser tocar, meu amigo Beto Games, na Casa Plural, música, arte e cultura em um só lugar, locação de espaço para eventos, pocket shows e estúdio de gravação. Entre em contato lá pelo 3519-7503 ou no Insta Casa Plural Porto Alegre. E também da Gisele Lima, educadora e mentora no mundo de beleza, com 15 anos de experiência como cabeleireira profissional, e a sua missão é transformar carreiras através de cursos presenciais. Entre em contato lá pelo telefone 99 30 31 11.
Eu vou pedir então as considerações finais, já que o programa está terminando aqui, do Café, Cigarro e Tragos. Afinal de contas, são papos aleatórios de mesa de bar. Marcelo e Márcio, qual a sua definição aí do que a gente conversou sobre a questão do importante papel do músico? O músico em geral ele continua sendo maldito, marginalizado na maioria das vezes, mas é um contexto que não vejo que mude a curto e médio prazo. Isso aí vai continuar por um bom tempo. E só fazer, Rodrigo, uma menção. Ontem foi o Dia da Consciência Negra, né? Sim. Como a gente é da área do rock, vamos homenagear a Sister Rosetta Tarp, que foi a primeira música negra a fazer o solo de guitarra na história do rock, né? Foi o primeiro solo de guitarra da história do rock. Tá bem, Marcelo, rapidamente, o que a gente pode falar sobre esse tema? Eu acho que, eu me lembro do disco da Legião Urbana, se não me engano o primeiro, que dizia assim, ouça no volume máximo. Então a minha sugestão é isso, ouçam o que vocês quiserem, mas põe o volume nesse. Tá certo. A minha solidariedade, então, a todos os músicos aí que sofrem com essa situação. Eu sou Rodrigo Visoto e encerro aqui o programa Café, Cigarro e Trago, junto com Marcelo e Márcio aqui, debatendo esse tema tão importante. Reflitam com a gente, ok? Sempre esperando no próximo programa. Até lá!